Capítulo do Espírito, ele é como que uma recapitulação de toda a história do Ocidente. Então, não só por ser muito detalhado, mas também pelas analogias que dariam para fazer, eu penso até em fazer um curso só sobre esse capítulo, de tanta coisa que daria para falar. Primeiro, eu vou começar com algumas definições que estão na fenomenologia para o conceito de espírito, que ele apresenta logo no início dessa sessão. Primeiramente, a gente pode dizer que o espírito ele é a unidade simples entre o eu e o universal. A gente via que o indivíduo ele tinha, né, consciência da essência universal que estava ligada a ela, que tinha uma certeza de estarem unidas, mas que agora é vista do ponto de vista puramente universal. Esse si agora não é mais um indivíduo, mas pode ser um povo, uma família, etc. A segunda definição é que o espírito ele é o próprio caráter subjetivo do sujeito. Ou seja, aquilo que uma pessoa fala quando diz eu mesmo, ou fala, ou um sujeito que diz eu me faço tal coisa, ou eu sou isso. O mais profundo, a base mais substancial dessa afirmação é o espírito, pois afinal é ele que se desdobra nos vários indivíduos, nas várias formas de consciência. Uma terceira definição, se baseando no que Aristóteles diria, é que o espírito ele é tanto a causa formal quanto a causa eficiente e a causa final de todas as coisas. Ou seja, o que quer que exista é o espírito que faz, é o espírito que é o modelo e é o espírito que é a finalidade para o qual a coisa se dirige. O espírito também ele é vivo porque ele está sempre em movimento em cada ato de cada indivíduo, em cada ato de cada processo histórico. Assim, ele não é algo estático. Ele vem a ser, ele tem um movimento interno intermitente. Então, dessa forma, todos os momentos da fenomenologia até agora eram simplesmente abstrações do espírito e a forma com que ele se apresenta a si mesmo. É como se essa fosse o pressuposto que está embutido em cada uma das formas históricas que se seguirão. Tanto que daí a gente pode falar que vem o nome da obra. A fenomenologia do espírito é como o espírito se mostra para ele mesmo e como ele se desenvolve na história. A primeira forma do espírito é a da eticidade. Nela, a essência universal ela se polariza em dois momentos simples, a lei humana e a lei divina. O que está em mente aqui é o primórdio da civilização grega, com as polis, os genos, as famílias, que foi a base da qual a gente pode se dizer que nasceu a civilização ocidental.
Esse momento ele é caracterizado por uma analogia que a gente pode fazer com o momento da percepção da consciência. Que na percepção a consciência ela via as diversas qualidades de um objeto como que postas sobre uma mesa, uma de frente à outra. Assim aqui, essas várias leis humanas e divinas, elas são postas como que num pano de fundo tranquilo. E essa tranquilidade ela é quebrada pelo momento subsequente, que é a ação ética. Que por algum drama, por alguma situação inesperada, um sujeito ele é obrigado a agir contra a lei humana, seguindo a lei divina. Ou agir contra a lei divina, seguindo uma lei humana. Temos em mente aqui os grandes dramas do teatro grego. Então, por exemplo, acho que a peça favorita de Hegel, que era a Antígona de Sófocles, na qual a irmã ela tem um dilema sobre enterrar o irmão ou não, porque uma coisa era o que dizia a cidade, as leis humanas, e outra coisa era uma prescrição divina. Essa tensão ela é resolvida pelo Estado de Direito, que é uma certa inversão da dialética do senhor e do escravo. Que naquela época, naquele momento, o escravo ele se liberta do seu senhor através do trabalho, adquirindo uma liberdade interna. Aqui é o contrário. Essa liberdade que o sujeito tem de se mudar da lei humana para a lei divina, seguir uma outra, ela é suprimida pelo Estado, que ele determina de fora o certo e o errado e a atitude que deve ser tomada em cada situação, abstraindo aqueles dois momentos da lei humana e divina. Aqui nós temos em mente mais o advento do Império Romano. Aqui nós passamos o segundo capítulo da seção Espírito, que é a cultura, que são os vários desdobramentos do modo de vida do Império Romano. Pode incluir aqui também características do feudalismo e da nascente sociedade burguesa. Primeiramente, o primeiro fruto daquele Estado de Direito é a cultura, que o espírito ele constrói um mundo do pensar puro e da efetividade, ou seja, aquela essência universal que ela era o certo em si mesma, né? A união da lei humana com a lei divina, ela fica num plano abstrato. E as atitudes que cada indivíduo vai tomar, elas são reino da efetividade. E nesse reino da efetividade, dentro de cada liberdade do indivíduo, eles vão construindo a sua própria ponte para chegar naquela essência universal. E nessa forma, existem duas atitudes antagônicas e complementares, que é a atitude da fé e a atitude da inteligência. A fé, ela crê nessa essência universal, mas ela não se preocupa em alcançá-la. Ela deixa no além. Enquanto que a inteligência é o puro raciocinar, tentando galgar e chegar a essa essência. Nesse mundo da cultura, portanto, o indivíduo ele só existe porque ele se aliena
há um vão entre a essência universal e os indivíduos embaixo, no qual o indivíduo só existe com relação a essa essência universal. Aqui a gente aparentemente faz um salto histórico e vamos já para a época do Iluminismo, que é quando a inteligência, insatisfeita com essa divisão, ela tentar buscar a essência e não atingi-la, e de ver que a fé, ela acredita nessa, está já em posse dessa essência. O iluminismo ele é a busca da inteligência para criar esse conteúdo, como tendo ciúme da pura fé. Então a gente se inicia uma certa etapa de lutas. Primeiro a luta contra a unidade que a fé tem com as instituições políticas e com a vida dos sujeitos. Essa unidade simples, que pode parecer enjoativa para a inteligência que busca a explicitação desse processo. Então a inteligência ela tenta buscar dentro de si esse conteúdo, tenta formar para ela também um conteúdo. E a inteligência ela encontra isso na utilidade, no conceito de útil, que é a razão que existe em todas as coisas, o para que todas elas foram ordenadas, e a inteligência cataloga tudo isso e cria para si um mundo próprio. E aqui a gente chega no que seria a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão. A Revolução era a luta contra aquela unidade do puro pensar, e o encontro da utilidade é o ascender de Napoleão. Há um momento também um pouco antes, a gente pode dizer que se interpõe no meio, que é o do terror. Também é uma parte muito importante, na qual, tendo a utilidade sendo a essência universal como que imanente na vida dos sujeitos, cada um tenta buscar essa utilidade por si próprio. E assim, dessa liberdade absoluta, resulta o terror. Porque cada sujeito vai contrapor esse universal que está presente no meio deles contra a singularidade de cada pessoa que está à sua frente. Assim, o que existe é uma luta absoluta. E, obviamente, é o correlato ao terror que se seguiu à Revolução Francesa. Desse caldo de morte e de destruição, o que fica de pé é apenas a positividade do pensar. É o indivíduo que ele se encontra naquela certeza moral dentro de si. E não tenta impor para outros aquilo que lhe acha o certo, mas é o mero contemplar da lei moral interna. Aqui Hegel vê Kant e o seu papel na história. Tanto o papel da moral
basicamente fazer o meio de campo entre o dever interior e o corpo exterior, regulando a sensibilidade. E nisso vai se basear toda a reflexão moral. Disso surge a dissimulação, porque não se tem mais a certeza de se a essência está nessa certeza moral interna do sujeito ou se está na natureza, porque a natureza é fruto do espírito. Então, para haver a união do interno com o externo, da moralidade com a natureza, a boa consciência ela age com a harmonia. Ela só age quando ela tem certeza do seu ato. Seguindo de forma concomitante, tanto a certeza moral quanto a natureza. Se há um dever meramente interior, ela não cumpre, assim como se for uma coisa meramente exterior da natureza. Ela só age conforme o juízo estético da crítica da razão, da crítica do juízo. Porém, ainda existem as outras pessoas. E assim, obviamente, alguma delas se contrapõe a essa boa consciência, reafirmando o seu singular. A boa consciência pensa estar agindo universalmente, porém, o sujeito singular, ele reafirma a sua presença agindo, e esse agir dela isolado é o mal. Porém, quando o maldoso ele tenta se unir ao universal novamente, ele precisa fazer a confissão de sua culpa. E assim ele se dirige à boa consciência como um singular, porém que é igual a ele, e que se dispõe a entrar em união com a boa consciência. Como a consciência ela se julga universal, ela não poderia se contrapor de forma unilateral o malvado que está pedindo perdão, porque ela se sabe como igual a ele. E nesse ponto, se retorna a concórdia através do perdão, que ele reafirma a igualdade entre os sujeitos, o eu igual a eu, que é o ponto de partida, né, o conceito mais importante da filosofia de Fichte. E assim chega ao fim o capítulo do espírito. Sei que ficou muito corrido, que teria muitos mais detalhes. Portanto, isso aqui foi só um gotinho, porque realmente é um texto muito interessante, tem várias aplicações. E assim como no capítulo da razão haviam muitas figuras, digamos que literárias, aqui é basicamente um curso de histórica na seção do espírito. Portanto, eu agradeço muito pela atenção.